Então, você disse que é mais fácil ser homem, certo? Com certeza. É mais fácil ser homem. Então, eu vou te apresentar alguns dados. Eu quero saber se você realmente acha isso, tá? Os homens pretos e pardos são a maioria dos moradores de rua em São Paulo, que é o lugar onde você mora hoje. Os homens escondem mais sintomas de depressão do que mulheres, tá? Os homens representam 76% dos suicidas no Brasil, tá? Outra coisa, os homens são minoria, as mulheres são minoria nos homicídios, tá? Ou seja, os homens mais fora de casa e dentro de casa também a gente tem outras questões que a gente pode levantar. Feminicídio? A gente pode levantar outra questão, mas não é fácil ser homem quando a gente se trata de dados. Eu acabei de dar vários dados onde os homens, na verdade, estão mais vulneráveis do que as mulheres. Você continua achando isso? Sabe o que é muito mais fácil ser homem? Por quê? Porque existem mulheres que têm um pensamento como o seu, que mesmo sabendo que os homens têm vantagem sobre qualquer coisa, ainda estão... Esses dados que eu te apresentei, esses dados que eu te apresentei são vantagens pra você? Os homens têm a maioria dos moradores de rua uma vantagem? Agora triplica isso aí e vem pro lado feminino. Quando o homem morador de rua, independente se ele é preto, se ele é pardo, se ele é branco, o que for, o risco que ele corre estando na rua ou sem teto é muito maior do que a da mulher. A probabilidade é muito maior do que a mulher. Então você pode ver que uma mulher, se você for fazer uma pesquisa, quem se sente mais segura tá morando na rua? A mulher nunca vai responder que tá segura. Nenhum homem. Não corre o risco de uma mulher estar deitada dormindo na rua e não corre o risco de um homem estar lá deitado e alguém lá estuprar. Mas os homens são maioria dos que morrem fora de casa. Como que você tá me falando que as mulheres são mais vulneráveis? Fora de casa, qual é o motivo? Ué, por diversos motivos. Criminalidade. E você acha que mulheres também não também. Não? E também, mas os homens morrem mais que mulheres, é isso que eu tô te falando. Você me trouxe esses dados aí, e os das mulheres? Você levantou das mulheres? Sim, as mulheres morrem menos que os homens. Não, mas eu quero que você fale o motivo. O motivo? Criminalidade, roubo, assaltos, assassinatos, diversos motivos. Mas os homens não estão morrendo mais que as mulheres, esse é um fato. Tá, ponto. e o feminicídio? O que tem? Você tá falando aí que os homens morrem de casa, não. Também. Qual o motivo que eles morrem? Eles morrem. As mulheres, elas são assassinadas. Os homens não são assassinados. Por outro homem, geralmente. Mas e daí? Não, isso eu falo. Então você tá querendo dizer que a mulher não tem a capacidade de cometer crime tanto quanto os homens? Logicamente que tem. Ah, bom. Então, pronto. Um negócio que eu não poderia, mas não vou falar. Só pra concluir. Não, pode perguntar e depois... Esses dados que você falou, tudo isso aí é verdade. Mas pergunta quem que é que faz tudo isso acontecer. Entendeu? Não, quando... São homens matando homens, sabe? São sempre eles. Eu tô dizendo O quê? que a mulher... Sempre? Sim, nega. São sempre quando eles. O negócio é pro lado da mulher, não é porque aconteceu uma fatalidade, é por justamente a mulher ser mulher. Não. Quando a mulher é estuprada, quando um morador de rua é estuprado, não é porque ele é homem, é porque é uma mulher. E ela não precisa morar na rua pra ser estuprada. É muito mais fácil. Você viu o caso da Não é moça verdade. que tava no show, foi em BH que aconteceu isso. Ela só precisou ser mulher pra isso. Ela não precisou de mais nada. Se ela fosse outra pessoa, se ela fosse outro homem, não tinha acontecido. Perdão. Ela foi num show de pagode. Aí ela vai falar que a mulher bebeu, mas todo mundo bebeu. Ela bebeu, ficou bêbada lá, chapada. Na hora de ir embora, um amigo colocou ela dentro do Uber, sozinha. Ele não teve o pensamento de falar, caramba, uma mulher sozinha aqui, a gente sabe como é que o mundo é e como um homem vê outra mulher. Ele não teve o senso de pegar essa mulher e acompanhar ela em casa. Por quê? Porque ele não precisa disso. A gente só se coloca no lugar de dificuldade quando a gente passa por alguma coisa. O homem não tem necessidade de estar acompanhado. Então ele sentiu tranquilamente a vontade e responsável de pegar uma mulher embriagada, por motivo dela que ela estava bebendo, porque ela estava se divertindo, e colocou no Uber sozinha. Quando chegou na casa dela, o que o Uber fez? Ela não acordou. O que ele fez com ela? Ele simplesmente pegou essa mulher e colocou na porta de casa de madrugada sozinha e foi embora. Porque em nenhum momento ele pensou, se eu colocar essa mulher aqui, ela vai correr risco. Porque o homem não corre risco de estar sentado de madrugada assim, de algo de vulnerabilidade. Aí depois disso, alguém foi lá, viu essa mulher sentada, carregou ela nas costas, levou no matagal, e houve aquela questão de estudo. E fez o que ele pôde porque ela era uma mulher. Se fosse um homem sentado lá, ele tinha feito isso? Se fosse outro homem no Uber, tinha pegado e jogado lá de qualquer forma sem pensar? Porque o homem não precisa se defender, porque ele tem, além de ter mulheres que defendem ele não pensa que uma mulher, ela tá em vulnerabilidade de qualquer lugar do mundo. Como não? Claro então, que pensa. É mais fácil ser homem. Um homem pode sair pra balada, ele pode beber, que ele volta íntegro. Ele não Nem sempre. Ele pode entrar no Uber tranquilamente, que não vai correr esse risco. Não tem necessidade dele se preocupar. Ô, e Sara, a gente tem que preocupar o tempo todo. Sara, deixa eu ver. A gente vai dar um minutinho aqui pra assessoria. Eu tô fazendo xixi. Sara, enquanto isso, vamos falar dos patrocinadores. Gente, Sara.
E se ela te pedir um tempo, dê a ela a eternidade. E se ela só quiser amizade, manda ela comprar um cachorro. E se ela só estiver interessada na comida, manda ela baixar o iFood. E se ela desmarcar em cima da hora, será a primeira e última vez. Se ela só quiser conversar, manda ela conversar no psicólogo. E se ela só quiser te usar para conseguir carona, manda ela baixar o Uber. Como que você sabe de tudo isso? Eu comprei o Anti-Otário no link da bio.